E aí, galera, voltando aí com a nossa aula de Química Orgânica, acabamos de falar sobre ácido carboxílico e agora nós vamos falar um pouquinho sobre os sais de ácido carboxílico. O que seriam esses sais de ácido carboxílico? São derivados dos ácidos carboxílicos pela substituição do hidrogênio da carboxila por um cátion. Como assim? Ele tem a seguinte estrutura. Nós vimos que o ácido carboxílico, ele tem uma carboxila. Então, ele tem isso aqui e aqui eu tenho o restante da minha cadeia, certo? Só que agora, no sal do ácido carboxílico, eu tinha esse hidrogênio aqui e agora não tenho mais. Eu tenho um cátion, um metal aqui. Beleza? Essa é a diferença básica aí dos sais de ácido carboxílico para o ácido carboxílico propriamente dito. Então, nós temos aqui alguns exemplos para vocês verem, olha, a importância deles aqui. Eles são importantes porque eles vão ser mais solúveis em água, eles têm aí esse radicalzinho, essa partezinha iônica, e isso é bem importante também. E como que a gente vai nomear esses caras? A gente vai chamar a cadeiazinha terminado com ato, de e o nome de metal. Como assim? Vamos lá, pega esse exemplo aqui. Qual é a cadeia principal? Essa. Tem 1, 2 carbonos. Et, certo? Só ligações simples? Sim. Agora, ato, de. Qual metal? Sódio. Pronto, nomeado. E esse cara aqui, cadeia principal? 1, 2, 3, 4 carbonos. But, só ligações simples, sim, ato de potássio. Acabou. Esse é o meu sal de ácido carboxílico, a nomenclatura é bem tranquila, né, galera? Bom, vamos continuar aí. Agora falar de outra funçãozinha bem importante. Acabamos de falar das funções de ponta, ou seja, aquelas que realmente estão no finalzinho da molécula, e vamos começar a falar sobre as funções de meio. Começando então pelo éter. Como assim função de meio? De fato, ele está no meio da molécula, ele está ligado aí a mais de um carbono, ok? Então, eu tenho um éter aqui, cujo grupo funcional é um oxigênio, exato, eu tenho um heteroátomo ali, nós vimos isso na primeira aula. Então, tendo cadeia de um lado, cadeia de carbonos de outro e um oxigênio no meio, eu tenho um éter, muito tranquilo. Olha aqui como exemplo, como é que eles são bonitinhos. E aí, galera, como que eu vejo isso? Eu tenho que ter bastante cuidado. É bem visível a gente reconhecer um éter aí, mas a gente precisa ter cuidado para a gente acabar, enfim, não confundindo com outras cadeias aí, com outras funções de meio. A gente vai ver, por exemplo, a cetona. E quais seriam, então, a nomenclatura dessas funções, da função éter? A gente precisa encontrar a cadeia menor, no final dela a gente coloca oxi e nomeia a cadeia maior. Como assim? Vamos ver esse cara aqui. Cadeia para um lado, cadeia para o outro, certo? Vamos ver qual é a maior. Quantos carbonos eu tenho nessa cadeia? 1, 2. Quantos carbonos eu tenho nessa? 1, 2. Então, mesma coisa, tranquilo. Qual seria o nome desse cara? Oxi. Aqui, ó, cadeia menor, o número de carbonos da cadeia menor, mais o oxi. E agora, a outra cadeia, que também é et, só que é o etano. Então, eu tenho aí o etoxietano. E aqui, galera, o que eu tenho? Vamos lá. De um lado cadeia, do outro cadeia, tem o meu heteroátomo, tem o éter. Cadeia menor, essa aqui, só um carbono. Então, vamos lá, tox. Outra cadeia, 1, 2, 3 carbonos. Qual o prefixo? Prop. Então, eu tenho o metoxipropano aqui. Tranquilo, galera? É bem tranquilo nomear aí esses compostos, mas é claro que a gente tem que ter prática, tem que fazer exercícios aí pra gente chegar na hora e fazer rapidinho. Vamos agora para mais uma funçãozinha orgânica e vamos falar agora sobre a cetona. Como que é, então, o grupo funcional da cetona? Na cetona eu tenho uma carbonila, assim como eu tenho no aldeído, só que é uma carbonila já secundária, porque ela está ligada a carbono de um lado e carbono de outro, por isso ela também é uma função de meio. Tranquilo?
E aí, como exemplos, eu trouxe aqui umas fórmulas para vocês. Eu coloquei essa aqui, não tá de cabeça para baixo a molécula, tá? Isso aqui é só outra forma de escrever. Na verdade, eu começo assim e aí ele tá aqui no terceiro carbono. Ou, na verdade, no segundo, começando daqui para cá. Então, galera, isso aqui também pode, tá? Não vai estar sempre tudo ali para cima, não. Eu posso ter aqui embaixo, isso aqui continua sendo acetona. Isso aí não tem nada a ver, ok? Posso estar tortinha, posso estar do jeito que for, que vai continuar sendo ali a minha acetona. Tranquilo, galera? Vamos lá. Como que é a nomenclatura, então, das cetonas? As cetonas, a gente vai nomear ali a cadeia principal e terminar em ona. Bem tranquilo, né? Cetona termina em ona. Vamos lá, nesse cara aqui. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 carbonos na minha cadeia principal. Certo? Certo. Então, qual é o meu prefixo? But. Só ligações simples? Sim. Só que vocês concordam comigo que eu poderia ter essa carbonila aqui, mas também poderia ter essa carbonila aqui? Sim. Só que olha só, se eu tivesse aqui ou se eu tivesse aqui, ela seria o carbono 2 de qualquer forma. Vamos ver? Começa a numerar aqui da cadeia do carbono mais próximo ao grupo funcional. Então, esse carinha vai ser o 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4. Então, eu tenho a minha butan 2-ona. Mas, na verdade, eu nem precisava colocar de fato esse 2 aqui, porque eu não tenho uma cetona diferente quando eu tenho uma cadeia com 4 carbonos. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, eu não posso ter aqui no final. Ela é função de meio. Então, eu posso ter ela aqui ou ela aqui, certo? Independente, vai ser numerada como carbono 2. Tranquilo, galera? Vamos lá continuar, então, agora nomear esse cara aqui. Também, 1, 2, 3, 4 carbonos aí na minha cadeia principal, certo? Certo. Então, eu tenho um butanona. Só que eu tenho aí ramificação? Sim. Eu tenho minha cadeia principal aqui e olha aqui a ramificação. A ramificação está em qual carbono? Começa a numerar daqui, né? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 metilbutanona. Tranquilo, galera? É assim que a gente vai avaliar e vai nomear, seguindo sempre aquele passo a passo. Fiquem tranquilos, porque isso a gente vai resolver bastante aí questões ao longo das aulas, para isso ficar bem fácil da gente conseguir resolver na hora da prova. E falando agora sobre a última função oxigenada importante, nós temos o éster. Qual a diferença do éster? Bem parecido com o ácido carboxílico? Sim, só que ao invés de uma hidroxila aqui, eu tenho outra cadeia carbônica. Portanto, eu também tenho uma função de meio. Olha aqui, eu tenho esse carinha, que é o carboxilato aqui, entre carbonos. Entre carbonos. E como é essa nomenclatura dos ésteres? Os ésteres eu começo aqui com a cadeia e termina com ato, de e o outro. Termino com ila. Como assim? Vamos lá. Esse carinha aqui, começo a nomear do cara que tem um grupo funcional. Vamos lá. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, certo? Então, eu tenho o et. Só ligações simples? Sim, ano. E aí, ato. Tranquilo? De. Restante da cadeia. 1, 2 carbonos. Et. Etila. Tranquilo, né, galera? Nomeando esse aqui também, como a gente faz? Vamos lá. 1, 2, 3. Prop, ligações simples. Termino com ato, de. E aí, o resto da cadeia, metila. Então, eu tenho aí o propanoato de metila. Tranquilo, galera? Então, revisem aí todas essas funções oxigenadas que trabalhamos. E não esqueçam, o Enem ele cobra algo assim. Ele vai te dar uma molécula mais complexa, uma molécula maior, e vai pedir para você identificar as funções que estão ali. Então, a gente precisa começar de fora para dentro. Vamos lá, olhando de fora aqui, o que a gente consegue observar? Primeira coisa, galera, a gente tem que observar oxigênio e nitrogênio. Na próxima aula, na próxima semana, nós vamos falar sobre as funções nitrogenadas. Então, por que isso? Porque carbono e hidrogênio a gente tem para tudo que é lado, é a base aí da química orgânica. Então, vamos lá, eu tenho aqui e tenho aqui também. Então, agora eu preciso saber que funções são essas. Dupla O com O, ligada a carbono aqui, ligada a carbono aqui. O que eu tenho aqui, galera?
eu tenho um éster. Aqui, ó, tem uma carbonila, carbono de um lado, carbono do outro. O que que é isso? É um aldeído? Não, seria um aldeído se eu tivesse um hidrogênio aqui. Isso é um aldeído. Não tenho, significa que eu tenho uma metila aqui. O que que é isso aqui? Uma acetona. Tranquilo? E aqui, caramba, esse oxigênio tá ligado aqui, esse anel é um fenol. Não, fenol é uma hidroxila ligada ao anel. Aqui eu tenho um oxigênio ligado a um carbono que também está ligado a outro carbono. O que eu tenho? Oxigênio entre carbonos, eu tenho um éter. Então é isso que o Enem vai requerer de vocês, que vocês olhem a molécula e consigam identificar qual é a função orgânica. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham compreendido e nos vemos na próxima semana. Até lá!